Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a começar uma nova semana. Na realidade, a semana começou ontem, por isso é que hoje não é a primeira-feira, mas a segunda-feira. Mas estamos, de facto, no início de uma semana já do fim do tempo comum e prestes, portanto, a terminar o ano litúrgico e a começar um novo ciclo. E no Evangelho de hoje, Nosso Senhor fala-nos de algo que todos nós sabemos o que é, embora se calhar o nosso conceito desta realidade não coincida totalmente com aquilo que na Igreja se designa com esse nome. Com efeito, Nosso Senhor fala-nos do escândalo. Disse Jesus, depois Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, porém ai daquele por quem eles venham. Seria melhor para ele que lhe fosse posta ao pescoço a mó de um moinho e que fosse precipitado no mar, do que ser causa de escândalo para um destes pequeninos. Estai com cuidado sobre vós, teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar 7 vezes no dia contra si, e 7 vezes no dia for ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor disse-lhes: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. São várias palavras, várias lições. Uma primeira, de facto, sobre o escândalo, outra sobre a correção fraterna e o perdão das injúrias, e por último também uma última nota sobre a força da fé. Poderíamos dizer, em relação ao perdão, que já conhecemos, aliás, quando o Senhor nos ensinou a rezar, nos ensinou a dizer que pedimos ao Pai que nos perdoe, assim como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dizemos também que a fé move montanhas, não, por assim dizer, as montanhas geográficas, porque seria muito complicado se uma pessoa com um ato de fé trouxesse a Serra da Estrela para o Algarve ou levasse a Serra Algarvia para o Minho. Seria uma grande complicação e não teríamos seguramente mapas atualizados. Mas não se refere a isso, as serras estão onde estão e é bom que aí continuem e permaneçam. Nós não dizia aquelas coisas que às vezes são grandes dificuldades e que às vezes parece uma montanha que nós não conseguimos transpor, mas que com a força da fé, e se essa for também a vontade de Deus e aquilo que mais convier, pode-se ultrapassar também. Mas o escândalo, como considerávamos ao princípio desse tempo de oração, justamente é uma coisa que choca. Há coisas que são chocantes, há coisas que não são habituais, que não são normais, por assim dizer, que vão contra as nossas convenções culturais. Sei lá, imagina uma pessoa que vai a um funeral vestido de palhaço. Claro que isso seria um escândalo, não é? Mas esse escândalo seria pecado? Não necessariamente. E não necessariamente porquê? Porque, enfim, se a pessoa é palhaço e não teve outra hipótese e não fez isto para desconsiderar o morto, nem para ofender a sua família, pois, então, será certamente uma coisa um pouco bizarra, um pouco estranha, até se calhar de mau gosto, mas não necessariamente é um escândalo em sentido moral. Então, o que é o escândalo em sentido moral? É tudo aquilo que leva outros a pecar. Ou seja, se alguma coisa que uma pessoa faz, ou se alguma coisa que uma pessoa diz, ou também às vezes pode ser até uma omissão, se isso acontece, então, de facto, aquilo que se omite, aquilo que de facto não se faz, ou aquilo que se diz, e que leva outros a pecar. E esse pecado não é só culpa de quem o faz, é também culpa de quem o escandalizou.
Por isso temos que ter muito cuidado, não é? Porque não só somos responsáveis pelas nossas faltas, mas também por aquelas que podemos estar a induzir em outros. Imagina uma pessoa que falta à caridade, diz uma calúnia, difama outra pessoa e, bom, pois então, se calhar, a pessoa que está a ouvir isso não tem sentido cristão, pode pensar que aquilo é mesmo assim e pode transmitir a outras pessoas e até pode acontecer que, como consequência dessa difamação, dessa calúnia, essa pessoa seja muito prejudicada. E como dizia, não é só culpa daquele que o diz, é também culpa daquele que lhe fez saber algo que não deveria ter dito. A não ser que houvesse uma causa muito grave para o dizer, sei lá, quando estamos a declarar os nossos pecados na confissão, pois aí claro que temos que dizer as coisas todas, sem omitir nada, ou se fizermos um juramento em tribunal, dizer toda a verdade também. Não podemos omitir uma coisa negativa de uma pessoa que eventualmente até possa não estar presente, mas isso são casos excepcionais. Em geral, não devemos falar mal de ninguém, em geral não devemos difamar, não devemos levar os outros a pecar. Também é bom ter em conta que há 3 tipos de escândalo. O escândalo propriamente dito, que é este que acabámos de considerar, e é aquele a que o Senhor se refere, chamando também a atenção para a especial gravidade daqueles que escandalizam os pequenos, porque esses têm menos capacidade de se aperceber do engano em que estão a incorrer. Depois também há o escândalo dos pusilânimes. O que é o escândalo dos pusilânimes? É quando acontece alguma coisa que em si mesma não é necessariamente má, mas aquelas pessoas, precisamente por não terem de facto conhecimento de causa, ou não terem também a suficiente formação, podem interpretar mal aquilo que aquela pessoa fez. Por exemplo, se um padre vai num Porsche descapotável, vestido à padre, pela marginal fora, se calhar, se as pessoas virem, podem pensar, os padres têm imenso dinheiro, já nunca mais dou dinheiro na missa, já nunca mais lhes dou nenhuma esmola. Se calhar não há mal nenhum, se calhar o carro não é do padre, se calhar ele tem que ir dar os sacramentos a uma pessoa, não tem carro próprio, aquele que foi um carro que lhe foi emprestado. Sim, é verdade, tudo isso pode ser verdade, mas é pouco conveniente e causa estranheza, causa escândalo, este escândalo dos pusilânimes. E por isso é que também todos os cristãos devemos evitar que isso possa acontecer, não devemos permitir que a nossa atitude cause estranheza, escandalize aqueles que não estão a par das circunstâncias que eventualmente até tornam inocente o nosso modo de proceder. E depois há um terceiro escândalo, que é o escândalo farisaico. Ou seja, aquelas pessoas que se escandalizam por coisas que em si mesmas são boas. Imagina uma pessoa que vai à missa e alguém diz, que beato aquele, vai à missa e vai à missa todos os dias, ainda para mais valia não ir tanto à missa e ajudar mais e fazer, é um escândalo farisaico. O que é que uma pessoa deve fazer em relação ao escândalo farisaico? Pois não deve ligar. Essa pessoa escandaliza porque é um fariseu, porque é um hipócrita. É muito bom ir à missa todos os dias, com certeza, se podemos ir, porque não fazê-lo? É uma coisa que dá muita glória a Deus e que faz muito bem à nossa alma. E se é verdade que podíamos ter uma vida mais cristã, está bem, com certeza, mas a solução não é ir menos à missa. A solução é aproveitar cada vez melhor cada missa para ser cada vez melhor também. Por isso, o Nosso Senhor não ligava ao escândalo farisaico, e quando os fariseus se irritavam com Jesus por fazer milagres ao sábado, Jesus podia organizar a agenda de forma a não fazer milagres naquele dia da semana, dizia, olha, vem cá amanhã que hoje não faço milagres. Mas não, o Nosso Senhor continuava a fazer. Porquê? Porque era farisaico aquele escândalo. Por isso nós também não nos devemos importar com esse tipo de críticas que não têm nenhum fundamento. Vamos pedir a Nossa Senhora para que ela nos ajude, para que da mesma forma como tudo o que ela fez e tudo o que ela disse foi sempre tão positivo e ajudou tantas almas para que se aproximassem de Jesus,
também o nosso exemplo seja sempre um exemplo de coerência para que outros, através daquilo que fazemos e dizemos, e também através daquilo que calamos, possam, através de nós, conhecer Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.